para você ter Tá. também, se você quiser. Eu queria que você contasse um pouco, você contou um pouco já da trajetória, né? Mas agora que fica gravado, o pessoal que vai assistir a aula depois. Conta um pouco da sua trajetória, aí o pessoal vai entender por que eu escolhi você para dar essa matéria, que é uma matéria que tem que ter parte prática, né? E você tem bastante horas de voo aí. E aí você segue do jeito que você quiser, tá bom? Vai lá. Tá certo. Então vamos lá. Bom, eu sou a Joyce, sou de Bauru, aí do interior de São Paulo, e atualmente moro aqui em BH desde março, mais ou menos. E vocês estão me ouvindo, gente? Se der alguma zica aí de internet, vocês me falam, tá? Moro aqui em BH e contando assim, né, bem rapidamente, assim, sem muitos detalhes, que aí durante a aula vou compartilhando também alguns testemunhos. Mas eu nasci, né, num lar cristão e desde pequenininha sempre fui envolvida muito com a Jocum, que é Jovens com uma Missão, através do King's Kids, que é um ministério dentro de Jocum. E desde pequena, então, eu entendi meu chamado missionário, aquilo que Deus queria que eu fizesse. Eu não tenho um chamado específico para um lugar, mas sempre busquei ouvir a voz de Deus predando os passos para realizar, né, aquilo que Ele tinha, esse tempo de treinamento, de ensino para a minha vida. E aí, me formei em Educação Física. Quando eu terminei, eu fui para a Jocum, fazer a escola, uma escola que chama PMCA, que é a antiga escola de King's Kids, que hoje significa, né, Princípios para Ministérios com Crianças e Adolescentes. Logo em seguida, eu vim para Belo Horizonte, mais especificamente para Santa Luzia, fazer o CTMDT, que é o Seminário do Diante do Trono, e fiz o que era voltado para louvor e adoração, porque eu sempre fui envolvida com música e tudo. Em seguida, eu já entrei no Rema e fiz os 2 anos do Rema em Bauru. E eu fui enviada, na época eu era da Igreja Cristã Renovada, lá em Bauru, onde tem o Rema, e eles me enviaram como missionária para Campina Grande. Fiz a escola de missões, depois eu fiz do Rema, fiz a escola de ministros do Rema lá também, e fiquei servindo por mais um ano na agência de missões, e aí acabei voltando para Bauru, e de Bauru fui convidada para voltar para o CTMDT em 2015 para trabalhar no seminário, né? Eu tinha estudado em 2008, 2009 ali, e acabei voltando em 2015 para trabalhar e trabalhei até dezembro de 2017, quando fechou, né, o CTM, que foi a última turma, que aí o André, o Gustavo e a Ana Paula foram embora para os Estados Unidos. E aí depois eu vou contar todos os outros processos. Mas uma das matérias que eu ensinei no Rema foi sobre oração, e eu fiquei muito feliz quando o Gu pediu para né, eu compartilhar com vocês sobre essa matéria. Na verdade, eu falo compartilhar porque eu acho que assim, não é ensinar, né? Eu acho que a gente vai juntos, né? Nós vamos aprendendo, ensinando, né? Tem muitas coisas que cada um tem na sua própria vivência, né? No dia a dia, que isso também acrescenta para a vida de outros. Então, eu acredito assim que eu vou estar trazendo, né, algumas instruções, mas vocês também podem compartilhar, fiquem à vontade. Não sei, Gu, como que está fazendo, se é tipo que nem o Rema, ninguém fala nada, só fala no final, ou se pode interagir, como que Não é. pode, na verdade, o pessoal fica livre para perguntar, a não ser que você Beleza. ache para o bem da explicação, por exemplo, escatologia, a gente pediu para deixar as perguntas para o final para não perder a sequência, né? Mas se você achar que pode interromper, a gente fica com o mic desligado e surgindo uma dúvida a gente pergunta. Tá. Não, pode interromper, só mesmo assim, que às vezes se a pessoa vai contar um testemunho de alguma coisa, daí é melhor contar no final, porque aí dá para a gente ouvir melhor e tal. Perde a Né? sequência, né? Isso, mas se quiser pontuar alguma coisa, acrescentar, pode falar sem problema
Nenhum. Beleza. Vou falar então, pode? Pode. Rapidinho. Gente, é muito legal isso que a gente faz aqui, porque eu não chamo ninguém para ensinar vocês que eu não conheça pessoalmente e que não tenha um papel na minha história, né? Cauê Negrão, que foi o último, nem crente era quando eu conheci a Joyce. Cauê Negrão veio a ser crente depois, uns anos depois que eu conheci a Joyce. Quando eu fui para Bauru, que eu fui para a faculdade, que eu me perdi na faculdade lá, e que eu voltei para Jesus naquela decisão do meu coração, cara, eu quero seguir a Jesus. Existiram algumas pessoas que foram determinantes para a minha volta com Deus. Diego não era uma delas, porque eu não era tão próximo do Diego. Cauê não era uma delas, mas a Joyce era uma delas. Pessoas que eu olhava e que eu via, diferente das pessoas que eu tinha conhecido na minha adolescência, pessoas que viviam a palavra, mas que não era feia, pobre e mora longe. Que tem esse estereótipo de crente, que crente é feio, pobre e mora longe. Cara, pessoas bem-sucedidas, pessoas bonitas, pessoas especiais, assim, algumas que o Giga é uma delas, a Raquel é outra, e a Joy é uma pessoa que eu me inspirei, que eu colei nela, assim, que me ajudou muito nesse momento de voltar para Jesus. Então, é um exemplo para mim e por isso eu tenho muita satisfação de ter ela aqui com a gente, ensinando hoje. Tá bom? Amém, amém. E eu também fico muito grata porque eu vinha orando já há um tempo que eu não queria ter um trabalho mais assim, entre aspas, né, secular. A gente não pode ter essa dicotomia, né, de sagrado e secular, mas eu queria mesmo viver para o reino, porque eu falei, poxa, eu não estudei tantas coisas, fiz tantos seminários para ficar trabalhando num lugar fechado, assim, né? Não, eu sabia que não era isso que Deus tinha também para mim. E eu vinha orando sobre isso. Eu falava, Deus, eu gostaria de voltar a ensinar, de ter um grupo de discipulado, alguma coisa assim. E eu falei que o Senhor abra as portas, né, assim, para que isso aconteça. E aí foi quando eu estava contando no início, que ainda não tinha chegado todo mundo, que eu fiz uma entrevista de emprego algumas semanas atrás. E assim, parecia que eu ia ser contratada mesmo, né? O rapaz falou assim, não, eu preciso da resposta hoje ainda, porque tipo, é para você começar amanhã. Aí eu falei, tá, então, como eu tinha, né, assim, tinha sentido paz, assim, não tinha tido nada na entrevista que me freasse, né, por dentro. E aí eu orei, fiz a entrevista e tal, né, conversei com meu marido, mas nós oramos, né, e falamos, Deus, o Senhor vê além do que a gente vê. Então, se existem coisas que estão ocultas que a gente não sabe e que o Senhor não tem esse lugar para mim, então que o Senhor vá à frente. E o rapaz sumiu, não ligou, não falou mais nada. E aí, logo em seguida, assim, ou foi um pouquinho antes, né? O Gustavo tinha ido para Bauru, encontrou meu tio, pegou meu telefone e me convidou para dar essa aula. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu falei, poxa, é o início, né? Vou poder compartilhar coisas que eu tenho aprendido também do Senhor. E que tudo que a gente aprende, a gente não pode guardar só para nós, né? É para o reino, tudo é para o reino. E aí, logo em seguida também, eu recebi um outro convite para dar uma aula sobre adoração em São Paulo, numa escola que vai ter em novembro. Então, é importante a gente ter essa vida de oração, que é sobre isso que nós vamos falar, né, nessas aulas aí, justamente para que Deus conduza todas as coisas, né, para que a gente esteja no lugar certo, na hora certa. Então, para mim, assim, estar aqui, participar com vocês desse tempo e compartilhar essa matéria sobre oração, essa vida, não é nem uma matéria, é uma vida, né, de oração, é muito importante. Eu agradeço muito, Gu, também por você ter me chamado, né? Mas, como disse, sem mais delongas, eu acho que a gente pode começar fazendo o que o nome da nossa matéria diz, né? Orando. Então, alguém gostaria de orar para iniciar a aula? Temos uma intercessora nomeada que é a Stephanie. A Stephanie, Ela a ora. Stephanie. Eu bem que eu senti mesmo que ela queria orar, Stephanie. Pode? Tio, olha que bênção. Pode orar. Vamos lá, então, os queridos.
Senhor, meu Deus e Pai, obrigada, Jesus, por mais uma noite juntos. Obrigada porque o Senhor escolheu cada vida para estar aqui. Nós também escolhemos estar realmente debruçando da Tua palavra, entendendo, conhecendo mais de Ti, mais daquilo que as Suas Escrituras têm a nos ensinar. Então, eu te agradeço, Senhor, pela vida da Joyce, que está aqui conosco a partir dessa semana, que o Senhor use a vida dela como instrumento nas Tuas mãos e que a gente possa, de fato, Senhor, aprender, se desenvolver e ter esse tempo precioso com o Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse estudo, por essas pessoas. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para receber todo esse conteúdo e todos esses pontos especiais, Senhor, que vão ser tratados através dessa matéria. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Bom, então vamos lá. Eu queria começar essa aula, né, lendo uma frase do Tozer que diz assim: o que é mais importante? Fizeram, né, na verdade, fizeram essa pergunta para ele, né? O que é mais importante, Tozer? Ler a palavra de Deus ou orar? E ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? E pensando nisso, eu queria começar a nossa aula. É impossível a gente separar a palavra de Deus de oração. E eu acrescentaria mais: é impossível separar a palavra de Deus, a oração e a adoração a Deus. Eu acho que quando a gente consegue unir essas três podemos assim dizer, essas três disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, meditação, adoração, não tem como a nossa vida continuar na mesmice, continuar à margem. Eu acho que quando a gente une oração, palavra e adoração, é como se a gente desse um salto na nossa vida espiritual. Nós subimos um nível a mais de comunhão com Deus. É impossível separar a palavra de oração. É impossível separar a adoração da palavra. É impossível separar a adoração da oração, né? A nossa adoração, muitas vezes, ela é uma oração. A nossa vida é uma vida de oração, a nossa vida é uma vida na palavra, ela precisa ser pautada na palavra. E se a vida do cristão ela não for alicerçada nisso, na palavra de Deus, ela nunca vai ter uma oração eficaz. Se você não tiver uma vida alicerçada na palavra, você nunca vai conseguir ter uma vida de adoração ao Senhor completa. Então, quando a gente entende isso, que o Senhor nos chamou para viver uma vida de oração, a gente precisa entender como base o versículo de Efésios, que é o versículo 18, no capítulo 6. Na verdade, depois vocês podem ler o capítulo todo, mas principalmente no 18 ele diz assim, ele vem falando sobre a armadura de Deus, né? E aí no 18 ele fala, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, já nos diz que isso daqui é uma prática que tem que ser diária na nossa vida, né? A oração, ela tem que ser uma prática na nossa vida e não somente no momento que a gente está passando por alguma necessidade, que a gente está precisando de alguma coisa ou de alguma direção do Senhor, mas não. É o tempo todo, com todo tipo de oração, orando em todo tempo no Espírito. Né? Muitas pessoas pensam assim, mas eu não tenho muito tempo para parar, para orar, para tirar aquele tempo assim, né, de parar e ir para o quarto e orar. Não tem problema, mas se durante todo o seu dia você conseguir manter uma vida no Espírito, orando, né, em Espírito, tudo que você vai fazer colocando nas mãos do Senhor, como diz lá em Provérbios, né, reconhecendo Ele em todos os teus caminhos, você já está desenvolvendo uma vida de oração. E para Deus,
uma coisa que eu tenho percebido não é quantas vezes que a gente vai parar para orar, mas é se a gente permanece numa vida constante de oração. Porque essa constância, essa perseverança vai nos fortalecendo no espírito, vai nos levando para perto de Deus. Uma vida de oração desperta dentro de nós o desejo de meditar mais na palavra de Deus. Quanto mais você medita na palavra do Senhor, mais você conhece o caráter dele. Quanto mais você conhece o caráter dele, uma adoração mais intensa e mais profunda acontece dentro do seu coração a ele. Então, por isso que eu falo, oração, palavra e adoração são 3 coisas que, para mim, assim, não tem como separar, sabe? E é um pouco sobre isso que a gente vai crescer nesses dias, sobre essa vida de oração. Uma vida de oração que é constante, uma vida de oração que é respondida, que é ouvida pelo Senhor e que transforma todo o contexto que a gente está envolvido, né? Não afeta só a nossa vida, mas afeta aqueles que também estão ao nosso redor. Então, um dos primeiros pontos que eu acho interessante a gente falar é o que é oração, né? Muita gente fala muita coisa e, na verdade, assim, como eu acho assim, né? Não existe um tipo de oração só, a gente vai aprender isso, a gente vai estudar um pouco sobre isso. Existem muitas formas de oração, muitos tipos, até como nós temos ali em Efésios, fala sobre isso, né? Orando com todos os tipos, né? No grego está assim, com todos os tipos de oração, por todos os santos, e não existe uma forma de oração que seja melhor do que a outra, e até é por isso que é importante a gente saber os tipos de orações que existem, porque em cada uma delas nós provamos de experiências diferentes, e é isso que Deus quer. Ele quer que a gente seja aperfeiçoado em todas as áreas da nossa vida. Então, ele deixa, né? Ele deixou para nós, na sua palavra, tipos de oração para a gente aprender, para na nossa vida diária a gente desenvolver, porque ele quer que nós sejamos por completo, tenhamos experiências com ele por completo em todas as áreas da nossa vida. E a oração, ela é fruto de uma vida com Deus, de um caminhar com ele, pela sua palavra. Quando a gente tem um relacionamento pessoal com ele, quando a gente aprofunda a nossa comunhão com Deus, com o nosso Pai, e nós vamos conhecendo mais sobre o caráter dele, nós temos mais prazer ainda de desenvolver um diálogo com ele. E isso é a oração. A oração, ela é um diálogo com o nosso Pai. Não é um monólogo que só um fala, né? É um diálogo. Existe momentos em que você vai falar com o Pai, mas existem muitos outros que ele vai falar com você. E muitas pessoas falam assim, mas Deus, ele não fala comigo. A principal maneira de Deus falar conosco é pela sua palavra, né? Mas existem outras. E lá em Jeremias 33:3, fala sobre isso. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A intimidade com Deus, ela vai gerar isso. Esse diálogo com o Senhor, essa vivência com Ele, vai nos levar a conhecer as profundezas do coração de Deus para nós, e não só para nós, como nós vamos aprender um pouquinho mais para frente, mas também por outros, quando nós estamos num tipo de oração que é a oração intercessória, quando nós nos levantamos para orar por outros. Deus compartilha aquilo que está no coração dele, as cargas do coração dele, para que a gente interceda pela vida do outro. Então, a oração, se é que a gente pode trazer uma definição do que seria a oração, seria esse diálogo. O nosso coração
conversando de uma maneira simples, expondo, né, para o Senhor aquilo que está no mais interior do nosso coração, para o Senhor. E eu gosto muito de um exemplo que eu acho que todo mundo já viu, né? Que acontece muito quando nós estamos num tempo de oração com Deus, assim, naquele início, né? Quando a gente ainda não pegou velocidade, né? Naquela busca pelo Senhor. É como o Faustão, quando ele vai entrevistar alguém, né? Ele faz a pergunta para a pessoa e quando a pessoa pensa em responder, ele tira o microfone e pergunta a outra, né? E tipo quase meio assim, às vezes, que eu percebo que acontece com Deus. Acaba que é só um monólogo, né? A gente pergunta algo para Deus, aí quando Deus vai querer responder, daí você já vem com outra pergunta ou com uma outra petição, ou então você se levanta e fala, tá bom, Deus não respondeu, eu vou embora. Aí Deus fica, né, tipo, no vácuo, assim, né? Querendo falar. Isso não é oração. Isso foi só um despejar daquilo que estava dentro da gente. E que não produziu mudança, não produziu transformação. Deus escutou? Escutou. Mas e você? E eu? Será que nós escutamos? Com certeza não. Então, a gente tem que ter bem claro que a oração, ela tem esses dois momentos. Existe um momento da gente apresentar diante do Senhor aquilo que está no nosso coração, mas existe também, e é uma das partes principais, a de ouvir, a de receber do Senhor também a instrução que Ele quer nos dar. E uma das funções da oração, de desenvolver uma vida de oração, é de fato preparar um caminho para que Deus ele realize a sua vontade. Quando nós oramos, Deus começa a compartilhar os desejos do coração dele, tanto para nós, quanto para a nossa vida pessoal, quanto para aquilo que é para nós fazermos pelo reino aqui na Terra. E por isso é tão importante a gente parar para ouvir o coração de Deus, para ouvir aquilo que ele tem no coração dele. No King's Kids, que é esse ministério dentro da Jocum, Jovens com uma Missão, a gente trabalha com crianças até adolescentes, jovens. Na verdade, é um ministério que engloba toda a família. E uma das primeiras coisas que a gente ensina no King's Kids é sobre como ouvir a voz de Deus. E a gente ensina isso para a criança, para ela realmente parar e ouvir aquilo que está no coração do pai a respeito de uma situação. Então, primeiro a gente trabalha isso e junto com isso a meditação e a intercessão. Porque na meditação a gente vai buscar ouvir Deus na sua palavra, naquilo que ele tem para nos ensinar, naquilo que ele vai mostrar que dentro de nós precisa de uma mudança, de uma transformação. E na intercessão a gente vai buscar aquilo que está no coração do Pai para uma determinada situação. Por exemplo, quando a gente vai fazer um evangelismo de rua. Então, a gente vai e tira um tempo de oração antes desse período. E a gente busca no coração de Deus as cargas que estão, né, aquilo que está pesando no coração de Deus, para que a gente possa interceder. Porque quando a gente ora, no mesmo momento, Deus escuta a nossa oração e Ele já começa a trabalhar em nosso favor. Então, é muito importante esse ouvir a voz de Deus para preparar o caminho para que a vontade do Senhor seja estabelecida. E isso nos ajuda mesmo a alinhar a nossa vida, a nossa vontade com a vontade do Pai. Isso nos faz com que as nossas orações sejam mais eficazes, elas sejam certeiras, né, naquilo que o Senhor realmente tem para aquele momento na nossa vida ou para alguma situação que a gente está orando em específico.
E como eu já disse, eu vejo que a oração, assim como a adoração, ela é um estilo de vida. Ela é uma disciplina que se desenvolve. Até tem um livro muito bom, se vocês quiserem anotar, o autor acho que é George Foster, né, amor? A celebração das disciplinas. Ele vai falar sobre as disciplinas espirituais. Então, ele vai falar sobre oração, jejum, meditação, contemplação. É um livro muito bom. E lá ele fala um pouco sobre, uma das disciplinas é a oração. É Richard Foster, não é George, não, é Richard Foster, a celebração da disciplina. Ele é um livro, acho que um pouco mais antigo, assim, mas você acha ele tranquilamente na internet, às vezes até tem para baixar. E lá uma das disciplinas que ele pontua é a oração. E quando você se propõe a se disciplinar numa situação, em alguma determinada coisa, por exemplo, eu vou me disciplinar para todos os dias caminhar. Isso acaba se tornando um estilo de vida, né? Vou me propor a comer mais saudável. Isso se torna um estilo de vida, né? Você não alcança de um dia para o outro. É um processo. Você vai melhorando a cada dia. Tem dia que você fala assim, não, hoje vai ser o dia do lixo, né? Que você vai e come uma outra comida. Mas é o quê? É uma disciplina, é algo diário. Por isso eu considero a oração como esse estilo de vida. E é nessa vida diária de oração, as bênçãos de Deus, elas acabam sendo acrescentadas e elas vêm como resposta à nossa vida de entrega a Ele, a nossa vida de oração. Eu não vou me lembrar agora qual que é o autor, qual foi o autor que disse isso, se foi aquele que o Rema sempre fala, o Smith Wigglesworth, alguma coisa assim, né? Que todo mundo embarana para falar, ou se foi um outro, mas perguntaram para ele quanto tempo ele orava por dia. E aí ele respondeu que quanto tempo ele parava e tinha de oração, né? E aí ele falou assim, olha, eu não oro, tipo assim, eu não tenho, tipo assim, 6 horas, eu não tiro 6 horas por dia para orar, mas eu não passo mais do que 20 minutos sem orar. Então, quer dizer, ele o tempo todo, ele desenvolvia uma vida de oração, talvez orando em línguas, né, no espírito, talvez vendo uma situação e automaticamente já orando por aquilo, mas soube desenvolver essa vida, esse estilo de vida de oração. Então, a gente pode afirmar, né, que a oração, ela é, portanto, falar com Deus. Ela é simplesmente rasgar seu coração diante de Deus, na nossa simplicidade, na nossa humanidade, porque nós, apesar de sermos um espírito, termos um corpo, habitarmos num corpo, possuirmos uma alma e tudo, mas existe uma humanidade em nós, e Deus, ele não anula essa humanidade na nossa vida, apesar de sermos seres espirituais, o nosso espírito está pronto, né? Mas a gente está desenvolvendo a salvação até Jesus voltar, desenvolvendo uma vida de santificação, mas a oração é isso, é uma comunhão plena com o Senhor. É um diálogo com o seu próprio Pai. É algo que você desenvolve, uma comunhão que você desenvolve, que você compartilha os desejos mais profundos do seu coração, os pensamentos mais escondidos do seu coração, da sua mente, aquilo que você não quer mostrar para ninguém, é quando você pode, diante de Deus, através da sua vida de oração, se despir. Muitas vezes daquela capa que a gente usa na frente das pessoas. Eu acho que esse momento da oração, ele é um dos momentos mais íntimos que a gente tem com Deus.
que é quando a gente não consegue mesmo esconder dele nada. Porque por mais que a gente não fale, por mais que a gente só chore no tempo da oração, ele mesmo assim interpreta as nossas lágrimas. Ele interpreta aquilo que está dentro da nossa alma, aquilo que a gente muitas vezes esconde das pessoas. E vão existir várias maneiras de Deus falar conosco, como nós falamos, né, através da palavra dele e tudo, mas é geralmente nesses momentos que ele começa, pelo Espírito, trazer as respostas do nosso interior. Fazer pedidos a Deus, fazer petições a ele, reconhecer a presença dele, tudo isso acontece nesse momento de oração, de entrega, de busca, de renúncia. É quando nós damos acesso a Deus, é quando nós damos legalidade para que Deus possa agir na nossa vida e agir através da nossa vida. Estabelecer a vontade de Deus também é nesse momento de oração que ele vai estabelecer a vontade dele, como eu já falei, na nossa vida, mas também na terra, no propósito que a gente veio cumprir aqui, em momentos de oração que Deus vai compartilhar isso conosco, tanto para nós quanto para aquilo que nós precisamos cumprir aqui. Todos nós viemos para cá com um propósito. E muita gente pergunta, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o meu chamado. É nesse tempo de oração, de sinceridade com o seu Pai, com o nosso Pai, que a gente vai entender para o que a gente foi chamado. E antes de tudo, antes da gente saber o que a gente precisa fazer, o que a gente veio fazer aqui nessa terra, uma das coisas que eu acho, assim, que para mim a vida foi essencial, foi entender nesses períodos de oração, de entrega ao Senhor, quem eu era para Ele. Porque antes de fazermos para Ele, Ele está muito mais importante em quem nós somos para Ele. E nós somos filhos e filhos amados. E mesmo que, entre aspas, a gente não produza nada aqui na Terra, aos olhos humanos, se nós entendermos a nossa identidade, que nós somos filhos, e nós investirmos tempo em comunhão com o nosso Pai, a nossa vida já vai ser transformada. E mesmo sem usar palavras, a nossa vida vai afetar a vida de outros. As nossas atitudes. Então, se a gente pode, não sei se vocês gostam de anotar pontos, mas se a gente pudesse resumir o que é então oração, né? Oração seria isso, falar com Deus, ter comunhão com Ele, expor a Ele os pedidos do nosso coração, as nossas petições, né? Com sinceridade e transparência. É reconhecer a sua presença em nós. Ter essa consciência da presença de Deus dentro de nós pelo Espírito Santo. A oração é dar acesso completo a Deus para que Ele transforme a nossa vida. É estabelecer a vontade dEle na nossa vida e aqui na terra. Oração é um ato de adoração e é um serviço cristão. Justamente pelo que eu falei agora, né? Quando a gente tem a oração de intercessão, a gente ora pelos irmãos, né? Por aqueles que estão à nossa volta, que estão necessitando. Então, a oração, ela não é algo somente para nós, mas nós também podemos exercer, né? Como é que se diz assim? Não seria exercer, exercer um serviço cristão em prol do outro, né? Qual é o mandamento? Amar a Deus e amar ao próximo. Quando eu amo alguém, eu oro por ele, né? Quando eu amo alguém, eu quero passar tempo com ele, eu quero ter comunhão com ele. Eu me torno mais parecida, até quando você começa a andar muito com uma pessoa, você se torna parecida com ela. É a mesma coisa com o Senhor.
quando a gente passa tempo com Ele, buscando em oração, na leitura da palavra, em adoração a Ele, com esse estilo de vida transformado mesmo, de oração, toda a nossa vida é afetada. Nós nos tornamos mais parecidas com Ele e a vontade dele se torna conhecida dentro de nós. E muita gente também acha assim, infelizmente, né? Muita gente tem essa ideia de que a nossa oração, de que a oração ela tem que ser algo assim, a implorar para Deus, né? Ah, não, oração você tem que implorar para Deus para que Ele, por favor, faça isso e faça aquilo, e senão Ele não vai fazer. Não, não é. A oração é a sinceridade do nosso coração. Não é somente, como a gente compartilhou, contar para Deus os nossos problemas, desabafar, não é tentar convencer a Deus de que nós somos merecedores, porque na verdade a gente não fez nada, foi Jesus que fez tudo por nós, né? Nós não éramos mesmo merecedores, mas é pela graça, então você não tem que convencer o Senhor Deus de qualquer outra coisa, que você é merecedor de uma resposta ou de uma solução para um problema. E também oração ela não vai medir, como que eu posso dizer uma palavra certa? Ter uma vida de oração, ela não vai convencer outros de que você tem um relacionamento super profundo com Deus, porque as pessoas podem até ver que você ora ali na igreja e tudo e tal, mas quando você está sozinha, é só o Senhor que conhece teu coração, né? Então, uma vida de oração, ela é vista sem você precisar convencer ninguém disso. E isso é muito importante a gente entender, porque às vezes a gente quer desenvolver uma vida de oração na frente dos outros, mas a gente não desenvolve sozinho, sabe? Naquele seu tempo de intimidade com Deus, você não consegue ir mais profundo. Fica naquela superfície, querendo mostrar para os outros que muitas vezes você tem uma vida reta diante de Deus, uma vida que faz tudo certinho, mas Deus lá no secreto, Ele conhece, Ele sabe quem você é, quem nós somos, né? Então, não é mostrar para as pessoas que você tem uma vida de oração que vai convencer, né, a Deus também de usar mais você, não. A vida de oração, ela ter uma vida de oração, ela vai fazer bem para você, ela vai trazer glória para Deus e ela vai abençoar outros, né? Gente, falta 10 para as 8, misericórdia. O tempo passa rápido no Zoom. Hã? O tempo passa rápido no Zoom. Demais. Não estou gostando desse Zoom. E alguns princípios básicos que a gente aprende sobre a oração, que eu acho importante a gente falar, o primeiro ponto é orar ao Pai em nome de Jesus. Se vocês quiserem anotar, lá em João 16, 23 e 24, fala sobre isso. Eu vou ler só o pedacinho, tá? Que fala sobre isso. Em verdade vos digo que se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebeis para que a vossa alegria seja completa. E muitas vezes a gente ora, né, assim, para o Espírito Santo, para Jesus, mas assim como nós lemos aqui em João, o próprio Jesus, quando, né, ensinou a oração do Pai Nosso, ele já começa assim, né, Pai Nosso que estás no céu. Então, assim, é um princípio importante para que a nossa oração seja eficaz, para que ela seja ouvida. Pedir ao Pai, orar ao Pai, em nome de Jesus. E essa, na verdade, é uma
maiores chaves, se eu posso dizer assim, maiores chaves para que o poder espiritual da oração seja liberado. Qual? O nome de Jesus. Todo o poder está no nome de Jesus. Por isso nós pedimos ao Pai, no nome, né? O poder do nome. Até tem aquele livro do Reagan, né? O Nome de Jesus, que é excelente também, uma outra dica aí de leitura. Por quê? Porque Jesus, ele veio para cumprir a nova aliança, para nos religar ao Senhor, a Deus, né? E ele se tornou esse mediador entre nós, que éramos pecadores, e Deus. Então, hoje nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus. Por isso, nós pedimos ao Pai por meio de Jesus. Esse é um princípio muito importante para a gente entender, porque hoje nós estamos pautados numa nova aliança, numa aliança superior, né? Que foi paga com o sangue do próprio Jesus. Então, a gente precisa entender bem isso. O primeiro princípio para que a sua oração seja eficaz: orar ao Pai em nome de Jesus. Um outro princípio também que é muito importante, que a gente já está falando sobre ele desde o início da aula, é nós orarmos de acordo com a palavra de Deus. E como que a gente vai orar de acordo com a palavra de Deus se a gente não medita na palavra de Deus, né? Como eu vou saber se eu estou orando certo, se eu estou orando a palavra? Se você lê a palavra. Se você meditar na palavra, não tem como a gente orar baseado em outras coisas, senão na palavra de Deus, e querer respostas. É que nem como né, a gente sempre brinca de sogra. Minha sogra é um amor. Te amo, amor. Minha sogra é um amor. Mas né, que nem tem muita gente que brinca, né, e fala assim: eu vou orar para Deus matar minha sogra. Gente, ele não vai matar. Né? Na Bíblia está escrito sobre isso? Não está. Então, ele vai responder? Não vai. Então, tem coisas que a gente às vezes não... as nossas orações não são respondidas porque nos falta conhecimento. Como diz lá, eu acho que se não me engano é em Oséias, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós conhecemos o caráter e a vontade de Deus. E aí, mais as nossas orações vão estar alinhadas com a vontade dele, a vontade perfeita dele para nós. E tudo que Deus deixou escrito na palavra dele é a vontade dele. Então, não tem como, qualquer coisa que você orar alinhado com a palavra, você está orando a perfeita vontade de Deus. Tanto para a sua vida, como para alguém que você esteja orando por alguém, né? Se colocando como intercessora. Um terceiro ponto é permanecer. Porque muitas vezes nós oramos, mas não permanecemos em Cristo, não permanecemos na palavra. E Jesus e a palavra são um, né? O verbo se encarnou, né? Jesus, a palavra, ele se encarnou, ele se fez carne e veio habitar entre nós. Se nós permanecermos, como diz lá em João 15:7, se permanecerdes em mim, Jesus falando, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, se você já orou de acordo com a palavra, continue crendo, permaneça crendo em cima da palavra. Um outro ponto, crer que recebemos quando nós oramos. O versículo que é o versículo chave do rema, né, do verbo da vida, é Marcos 11, 23 e 24, que fala, né, não vou ler tudo, só vou ler o finalzinho. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. A nossa postura, como um filho de Deus, como um cristão, ela deve ser uma postura de fé. Ou seja, orei, criei, recebi, descansei. Essa é a oração, esse é o nosso estilo de oração que deve funcionar, né? Que é a oração que funciona, aquela que crê
que declara e que recebe pela fé e só descansa. Por que isso, né? Essa questão da fé? Porque a única coisa que agrada a Deus é o quê? É impossível, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, uma vida de oração em fé vai agradar o coração de Deus e vai trazer as respostas que nós precisamos. Todo mundo já recebeu uma porção de fé, né? A fé do tipo de Deus já foi derramada no nosso coração. E aí a gente vai desenvolvendo isso na nossa vida. E eu quero deixar isso bem, bem frisado, que não tem como a gente obter a resposta das nossas orações sem fé. Não tem como a gente obter resultado na nossa vida, em toda a nossa vida, e principalmente na nossa vida de oração, se a gente não crer, não confessar e não descansar. Então, nós acreditamos, nós pedimos, né? Nós confessamos e nós recebemos, nós descansamos pela fé. O quinto ponto, que também é muito importante, hoje eu vou, como falta ainda 5 minutinhos, eu quero terminar esses princípios aqui. O quinto ponto é perdoar se você tiver algo contra alguém. Lá em Marcos 11:25, ele vem falando, e aí no versículo 25 ele fala assim: se você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E essa questão do perdão, da falta de perdão, é uma coisa que rouba, que mina as nossas forças para desenvolver uma vida de oração. Porque a falta de perdão, ela traz muita condenação. Satanás se aproveita disso. E a falta de perdão, ela vem como um empecilho, algo para nos barrar, para nos parar na nossa vida de oração. Então, se você percebe que, não, o Espírito Santo me lembrou aqui de uma situação que eu ainda estou machucada, né, nessa situação, ou que eu preciso liberar perdão para alguém. Isso pedir perdão ou perdoar é um princípio básico também para que a nossa vida de oração seja eficaz. Então, se começou a orar, percebeu que está com o coração amargurado, para tudo, fala, não, eu preciso resolver isso, para que isso não atrapalhe, né, na nossa vida de oração. Eu vou contar rapidinho um testemunho que aconteceu comigo. Quando eu comecei a fazer o rema, eu queria, porque minha família inteira quase começou a fazer o rema na mesma época, e tinha uma prima minha que era de outra igreja, e eu comecei a falar muito do rema e querer meio que enfiar a goela abaixo, né, tudo que eu estava aprendendo. E aí fiquei falando um monte de coisa para ela, como se eu fosse a detentora da verdade, sabe? Como se só o que eu estava aprendendo na igreja fosse a verdade. E eu falei algumas coisas para ela e tal, tudo, e passou, ela foi embora, eu fui dormir. No outro dia, eu sempre tinha meu tempo de oração de manhã, e quando eu fui orar, Deus falou comigo. E Deus falou comigo, filha, você não é a detentora da verdade, e eu não me manifesto só no rema, eu me manifesto aonde existe um coração desejoso por aprender mais de mim. Naquela mesma hora, eu lembrei da minha prima, sabe? E Deus falou comigo, a maneira como você falou com ela, é como se você estivesse mostrando para ela como se você estivesse certa e ela não, como se só você possuísse a verdade e ela não. Na mesma hora eu liguei para ela e eu pedi perdão e eu falei, Vivian, eu não sou melhor do que você, o Rema não é melhor do que qualquer outro seminário. Eu falei, aonde Jesus está, onde ele é o centro, e aonde a palavra dele está sendo ensinada é o que importa. Eu quero te pedir perdão, porque eu me achei superior só porque eu estava sabendo, entre
aspas, né, mais do que você. Uma mentira, porque a nossa vida não é medida por esses conhecimentos, mas pelas experiências que a gente tem com Cristo, né? E ela me perdoou e tal, e foi um romper. Depois daquilo, aquele tempo meu de oração, foi um tempo glorioso, porque graças a Deus pelo Espírito Santo dentro de nós, né? Que quando nós temos alguma falha, alguma coisa, ele nos mostra e a gente pode consertar aquilo, né? E prosseguir. E os dois últimos pontos para a gente finalizar aqui, sobre pontos, não, princípios, né, para que a nossa oração seja eficaz. O penúltimo é depender sempre da ajuda do Espírito Santo em nossas orações. Na palavra diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, né, com gemidos inexprimíveis, ele nos ensina todas as coisas. Quando nós oramos em línguas, em espírito, nós oramos de fato a perfeita vontade de Deus. E nós podemos e devemos pedir essa ajuda do Espírito Santo, porque, como diz na palavra, né, tem gente que fala paráclitos ou paracletos, né, no grego, é o significado do Consolador, do Espírito Santo, que é chamado, convocado a estar ao lado de alguém, convocado a ajudar, alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado, pessoa que pleiteia a causa de outro alguém. Então, se a gente tem que depender de alguém que seja do Espírito Santo, né? Porque ele, de fato, é aquele que perscruta as profundezas do coração de Deus. Ele sabe aquilo que está no coração de Deus para trazer para o nosso, e ele sabe aquilo que está no nosso para levar para o coração de Deus, para que haja cura na nossa vida. E é como se, eu até brinco, eu falo que é como se o Espírito Santo, ele pegasse um pendrive, né, colocasse no nosso coração, gravasse ali aquilo que está acontecendo, né, nas nossas emoções, os nossos conflitos, e aí ele levasse para Deus, né, ó Deus, esse daqui é o coração da Joyce, vê aí Deus vai e olha, aí Deus tira o pendrive, coloca no coração dele, e puxa tudo aquilo que ele tem do coração dele para a minha vida, aí ele fala para o Espírito Santo, toma, leva lá agora e põe lá no coração da Joyce. E ele traz aquilo para o meu coração. Essa é a vontade perfeita de Deus. Então eu vejo o Espírito Santo fazendo esse trabalho, esse mover assim, sabe? E o último é conhecer a nossa posição em Cristo. Não sei se vocês já tiveram a aula de justiça de Deus, não lembro, Gu, ainda não, né? Que é a posição que nós estamos hoje, entender que somos filhos, que somos justos, éramos sim pecadores, éramos pobres, éramos nus. Se a gente olhar hoje para a nossa humanidade, somente pela humanidade, nós vamos continuar nos vendo assim, né? Não merecedores da graça, mas pelo Espírito Santo de Deus, que hoje habita dentro de nós, e pela morte e ressurreição de Jesus, hoje nós fomos feitos justiça de Deus. É uma posição, ser justo, né? Nós estamos em Cristo, nós fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E entender isso faz com que a nossa oração tenha um foco totalmente diferente, porque você não chega diante de Deus como aquele coitadinho, mas você chega, como diz lá em Hebreus, ousadamente diante do trono da graça dele, a fim de encontrar favor e graça para tempo oportuno. Então essa é a nossa posição em Deus, e entender que somos justos e somos filhos faz também com que a nossa oração seja mais eficaz, seja pontual. Então eu quero hoje finalizar com isso, né? Só quero terminar com uma frase aqui que eu gostei dela, eu quero ler. Só quem dá o devido lugar e valor à obra de Cristo pode aproximar-se de Deus com ousadia e confiança em oração.
Isso é o resumo de Hebreus 4,16, que eu acabei de falar para vocês, sobre se achegar confiadamente diante do trono da graça do Senhor para receber misericórdia, para receber resposta, para receber orientação em ocasião oportuna. Então, hoje a gente vai finalizar por aqui. Semana que vem a gente vai falar sobre os tipos de oração e eu quero abrir agora para algumas, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, se vocês querem que eu repita algum ponto, se deu para entender bem ou não, como é que foi. Pode Minha repetir primeira a última aula frase? online. Você pode repetir a última frase? Só quem dá o devido Posso. lugar e valor à obra de Cristo pode ousar. Pode aproximar-se de Deus com ousadia e confiança em oração. E eu citei Hebreus 4,16. Também vocês pode também anotar Hebreus 10, 19 e 22, que fala sobre nós termos intrepidez, né, para entrar, isso é uma outra coisa que a gente trabalha muito, isso, que a gente não entra e sai da presença de Deus, né, mas a gente usa essa força de expressão, mas para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, se aproximar diante dele com um coração sincero e certeza de fé. Então, Hebreus 10, 19 a 22 e Hebreus 4, 16. Queria fazer algumas pontuações aqui. Eu sempre gosto de amarrar com outros assuntos que a gente já teve. Sim. E depois eu vou terminar com uma pergunta. Medo. Seguinte. Legal que a gente sempre vai sobrepondo os assuntos e isso vai fazendo bem para nós, afinal de contas a Bíblia é o livro das mesmas coisas, né? Paulo diz que é segurança para nós ouvir as mesmas coisas. E a gente viu na aula de fé exatamente isso. Dos 6 pontos aqui que ela listou, 3 a gente viu na aula de fé, né? Que é perdoar se você tiver algo contra alguém ou tiver alguma coisa no seu coração, porque a fé opera pelo amor, né? Foi o primeiro texto da primeira aula que a gente leu. Se eu não perdoo, eu não estou andando em amor, logo minha fé não pode ser operante. E sobre permanecer e sobre crer no que oramos. A gente aprendeu tudo isso na aula de fé, né? Quando eu oro, eu creio que recebi, porque fé é diferente de esperança. Esperança espera, a fé recebe. E independente de eu ver manifestado, porque tudo que eu vejo no natural passou a existir do que se não vê, ou seja, no espírito está pronto, mas no natural pode demorar. Mas o que é o meu papel nesse tempo entre essa manifestação? É me manter fazendo aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Não deixar de crer, não deixar a dúvida entrar, mas permanecer, né? Permanecer é uma palavra-chave no Evangelho, né? João 32, sempre falo isso para vocês, né? João 32, João 8:32 vai dizer conhecereis a verdade vos libertará, mas ninguém leu 31. Se permanecerdes em mim, serão os meus discípulos e então conhecereis a verdade. Então, super chave isso. E render graças, né? Durante esse tempo da espera, da perseverança, render graças. É como diz lá em Abraão, né? Abraão viu o cumprimento, ele foi dando graças até que a promessa se cumpriu. Exatamente. Então, nesse período do descanso, é o tempo de você render graças. Perfeito. Né? E aí, o que acontece? Espera só um minutinho. A Gi não se apresentou, mas eu lembro de você, Gi. Você é de Bauru? Peraí que eu não tô te ouvindo. Eu sou de Bauru, sim. Eu tô lembrando de você, acho que eu já te... Você é lá da Renovada? Eu não, eu sou eu era da CMC, aí faz uns 4, 5 anos que eu sou da ITI, mas eu era muito amiga da Paola. Da Paola e da Mara. Sim! Agora que eu tô vendo, que legal, que bom te ver aqui. Nossa, faz tempo, hein? Não, demais. Acho que a última vez que a gente se viu foi no aniversário da Paola, que foi ali na Getúlio, que era um restaurante, eu nem lembro o nome também do lugar.
Gente, que legal. Você está na IPI agora? Onde você está? Isso, na IPI, na primeira Presbiteriana Independente. Cacuci ali, Na né? CUSI, isso. Ah, que legal. O pastor Minha mãe... Davi, que era da Jocum, também fez Jocum, Davi e Adri. Gente, eu conheço o Davi. Conheci eles quando eu era adolescente. Ele estava namorando a Adriana. Pois é, ele é meu pastor, nossa, ele tá como titular lá hoje. Que bênção! Fala para eles que eu mandei um abraço. Não sei se eles vão lembrar de mim, mas qualquer coisa fala que eu era amiga da Aline Bicicleta. Tem que ser bicicleta, que senão ele não vai lembrar, que era o Ele apelido é dela. amigo do Camboja, não, né? É, a Aline Alves. Acho que é ela que está no Eu era Camboja. amiga da Larissa, da irmã A dela, irmã dela. minha melhor amiga de infância. Bom, gente, desculpa. Gente, desculpa aí, gente, mas vocês já vão conhecendo a nossa vida, é muito já vão se bom. conhecendo. Tendo comunhão, a vida de oração. Com certeza. Eu também, então, porque minha melhor amiga é a Larissa, desde criança, assim. Gente, que legal! O mundo é Nossa, uma pracinha. depois eu vou pegar seu número com o Gustavo, e aí, se você tiver como conseguir o contato da Aline, daí você me passa. Você pega com a Larissa e me passa, que eu quero mandar mensagem para ela. Faço. Ai, Até que porque bom! a gente quer fazer uma ação para levantar uma verba, assim, para mandar lá pro Camboja. Sim, nossa, A gente quer fazer umas lembrancinhas de Natal, sabe? sim. Poxa, que legal. Divulga aí pra gente também poder ajudar aí em missões. E junto, né? Porque missões é feito com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que investem e com os pés dos que vão, né? Então todo mundo pode participar, né? Esse casal, eles estão cuidando de um orfanato de crianças lá no Camboja. Eu lembro quando eles estavam antes, eu não sei se era Tailândia, onde é que eles estavam antes? Eles Em Java, eles estavam na ilha de Java. Isso, Jesus amado, a Aline é doida. Só eles, Só exato. eles mesmo para ir. Só Amém. eles. Ainda bem que Deus falo conhece isso, os corações, compartilha os chamados, né? Muito Gente, bom, deixa eu mas aí pontuar depois você me passa. mais umas coisinhas aqui. Quando a gente falou a respeito de orar a palavra, né? Daí a Joy deu um exemplo bem exagerado, assim, né? Tipo, quem que vai... Todo mundo sabe que não pode orar para matar alguém, né? Mas vou dar um exemplo mais sutil. Pai, me dá paciência, Senhor, me dá paciência. Isso não é bíblico, porque paciência é um fruto do Espírito, já está dentro de você. Você pode orar, Pai, me ajuda a manifestar a paciência que o Senhor já colocou no meu coração. Olha que sutil que é. Talvez muitos de nós já oramos pedindo paciência. Então, dando um exemplo um pouco mais prático e mais sutil, né? Então, a gente precisa conhecer a palavra para poder orar realmente o que é a vontade do Senhor, né? Nas nossas orações. E aí, legal que a Joy descreveu assim, a oração, parece até uma coisa que eu nunca fiz, porque é um negócio tão doido assim, tão especial, mas ao mesmo tempo tão próximo de nós, né? Por isso que é sobrenatural, porque ao mesmo tempo que parece uma coisa de um filme, assim, cara, que você fala com o Criador do universo, o cara que não tem início nem fim, e você fala e ele te escuta, cara. Ao mesmo tempo é uma coisa muito simples, porque está tão próxima de nós. Né? Então tem essa dualidade que eu acho muito legal, assim, de ser tão incrível e ao mesmo tempo tão natural para nós, tão fácil. Sim, tão acessível, né? Acessível. Tão Como um acessível. Deus transcendente, né? Ele pode ser tão próximo, né? Ao mesmo tempo que ele é transcendente, ele compreende tanto a nossa humanidade, né? E A se nossa aproxima. singularidade. É louco. É louco demais. Por isso que o evangelho é loucura mesmo, né? Para muitos, porque é uma coisa assim, o Criador do universo, ele olhou para você e ele se importou individualmente. Joy, a pergunta que eu quero te fazer é assim, ó. Se eu souber, responderei. Claro, se eu não souber, respondo na semana que vem. Eu acho que é mais uma opinião, na verdade. Sim. A Bíblia fala a respeito de orarmos ao Pai no nome do Filho, né? Mas a gente conhece a hierarquia como se Deus fosse o dono de todo poder, Jesus é o dono da chave, se vai ou não vai, e o Espírito Santo é o que manifesta. Então a gente vê em algumas literaturas, por exemplo, no Benihim, ou no Francis Chan, que vai falar do Deus esquecido, explicando para nós qual que é a obra do Espírito Santo.
E quando a gente conhece a obra do Espírito Santo, a gente tende a falar com o próprio Espírito Santo. O Benihim fala isso. Espírito Santo, meu amigo. Espírito Santo, bom dia. Espírito Santo... O que você me diria a respeito disso? Você me desencorajaria a orar com o Espírito Santo na primeira pessoa, porque biblicamente falando eu devo orar a Deus no nome de Jesus? Ou você acha que, embora não seja bíblico, tá tudo bem orar em primeira pessoa com o Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo nas minhas orações? Eu eu entendo. Eu também chamo o Espírito Santo de meu amigo. Eu também, assim, em muitas situações, eu tô assim, né, passando por alguma dificuldade, e aí eu declaro a palavra, e eu falo, Pai, o Senhor disse que o Espírito Santo, ele habita em mim e ele me ajuda nas minhas fraquezas. Eu tô com fraqueza nisso. Então, em nome de Jesus, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. E aí eu falo. Eu entendo assim, essa questão de orar ao Pai em nome de Jesus, a gente sabe, né, que Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são um, né? Mas essa questão de orar ao Pai, que nem todo início de oração a gente geralmente começa assim, né? Pai, nós sabemos que o Senhor está aqui, e a gente sempre termina no nome de Jesus, porque a autoridade, ela está no nome de Jesus. Ele deixou o nome dele, né? Jesus nos deu autoridade pelo nome. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome farão isso, em meu nome farão obras maiores. Porém, eu não acho que exista problema algum de você conversar com o Espírito Santo, porque ele é o seu amigo e ele mora dentro de você. Então, eu tenho muitas... Eu não sei, assim, eu sou normal, mas eu converso muito com ele, assim, né? Eu tô em certas situações, assim, às vezes eu entro no carro e falo assim, Deus, entra aqui comigo, Jesus, você também, Espírito Santo também. Então, eu tenho essas coisas, e isso é da minha vida íntima com Deus, né? Eu agir assim, Deus me entende, eu entendo, e as pessoas nem sabem que eu tenho essas coisas assim, né? Mas tudo bem. Mas eu converso muito com o Espírito Santo quando eu estou fazendo alguma coisa, eu não vejo esse problema, Gu, de você falar assim, Espírito Santo, me ajuda aqui. Eu preciso fazer isso, eu preciso tomar essa decisão, né? Eu já tive muitas experiências, muitas, de assim, ter que tomar uma decisão, tipo, naquele momento, eu tinha que dar uma resposta naquele momento, e eu falar, Espírito Santo, me ajuda. Não falei, Pai, em nome de Jesus, entendeu? Tipo assim, não seguir, como se diz, entre aspas, né? Essa questão assim, Pai, em nome de Jesus, eu preciso de uma resposta, que o seu Espírito Santo traga. Não, naquela hora eu clamei, eu falei, Espírito Santo, você está aqui dentro, eu preciso dar uma resposta. Tá, a resposta veio, né? Então, assim, eu até falei para você, né, Gu, que pelo fato de eu ter estudado na Jocum, ter estudado no CTMDT, ter estudado no Rema, então eu tenho uma visão, assim, mais aberta, assim, que eu digo sobre alguns assuntos, né? Mas, até como eu te falei, né? Eu falei, não, vamos focar nessa primeira aula mais o ensino do Rema, porque é o que vem sendo, né, ensinado. E na Bíblia diz sobre isso, né? Vocês vão orar ao Pai dessa forma. Então, assim, nós seguimos essa orientação, até porque na apostila também nos dá esse norte. Mas assim, a maioria das minhas orações, praticamente todas, eu sempre começo, né, agradecendo ao Pai, louvando a Ele, colocando a situação diante de Deus, pedindo a orientação do Espírito Santo e agradecendo no nome de Jesus. Então, eu não vejo isso como uma quebra de hierarquia, né? Assim, se você não orar exatamente desta forma, não acontecerá. Eu não acho isso. Até porque quando a gente se converte, a gente nem sabe orar direito, né? E quanto tempo a gente orou muitas vezes, entre aspas, tá, gente? Errado, né? Orações erradas, mas Deus agiu. Por quê? Porque Jesus, ele olha a motivação do nosso coração.
Ele vê a intenção do nosso coração. E quando a gente vai ver a vida de Jesus na Bíblia, todos os milagres que ele fez, praticamente todos antes estão escritos, né? E Jesus, movido por intensa